Olá, meus amores, tudo bem? Vamos continuar com as atividades, com as nossas aulas. Espero que vocês estejam em dia com as atividades. Não se esqueçam que todos os dias é preciso ouvir os vídeos da professora, né? Assistir os vídeos da professora, realizar as atividades e enviar as fotos diariamente, tá bom? Bom, hoje nós iremos estudar matemática e ciências. Antes de vocês começarem a atividade de matemática, não se esqueçam de colocar o cabeçalho. Lembrando que hoje é 18 de março de 2021. Olha só, hoje nós iremos ver continhas de adição. Olha só a atividade de hoje. Professora, mas o que é a adição? A adição é toda operação que nós queremos somar, juntar quantidades. Então, olha só, nós temos aqui duas quantidades, 37 mais 13. Então, para começar a fazer essa conta, não posso me esquecer de somar primeiro as unidades para depois somar as dezenas. Então, olha só, eu tenho 7 mais 3 nas unidades. O que eu faço? Coloco 7 na minha cabecinha e somo mais 3. 8, 9, 10. Então, tem 10 unidades aqui. Acontece que eu não posso colocar o 10 aqui nas unidades, certo? Porque o 10 já é uma dezena. Então, eu deixo o zero aqui embaixo, no resultado das unidades, e coloco o 1 lá nas dezenas. Então, vai ficar assim agora. 1 mais 3 mais uma dezena, que vão dar 5. Aí eu coloco o 5 aqui na ordem das dezenas. Então, como que ficou o meu resultado? 50. 37 mais 13, 50. Tá bom? Então, façam as demais continhas, não se esquecendo de que tem que somar primeiro as unidades, para depois somar as dezenas. Certinho? Então, na aula de ciências, hoje nós iremos estudar o corpo humano. Olha só, o nosso corpo, ele é formado por muitas partes, não é verdade? Acontece que nós vamos dividir o corpo em 3 partes diferentes para estudá-lo melhor. Então, nós temos aqui cabeça, tronco e os membros. Então, vamos ver direitinho pelo que é formada a cabeça, o tronco e os membros. Na cabeça encontram-se os olhos, o nariz, a boca, as orelhas, a fronte e o queixo. E no tronco, o tronco é formado por pescoço, tórax e abdômen. No abdômen ficam vários órgãos e no tórax estão os pulmões e o coração. E os membros? Nosso corpo possui membros superiores, que são formados por braços, antebraços, punhos e mãos, e os membros inferiores, que são formados por coxas, pernas, tornozelos e os pés. Então, olha só, vejam aí na página 11, né? As partes do corpo humano: cabeça, tronco e os membros, tá? Que a professora falou aí para vocês. Bom, as partes do corpo, elas dependem uma das outras, né? Elas estão interligadas e cada órgão é responsável por uma ou mais atividades. Então, é muito importante que nós conheçamos aí o nosso corpo, como que funciona o nosso corpo, para nós cuidarmos, né, com consciência do nosso corpo, para a gente ter uma saúde, né, de qualidade. Então, pessoal, também é muito importante que vocês saibam que, embora nossos corpos sejam bem parecidos uns com os outros, nós possuímos muitas diferenças. Como, por exemplo, as pessoas, elas podem apresentar olhos claros ou escuros, cabelos lisos ou crespos, serem baixas ou altas, né? A cor da pele, a cor dos olhos, a cor dos cabelos. Então, nós apresentamos características únicas, características próprias, e isso é que nos faz diferenciar um dos outros, não é verdade?
E é claro que nós sempre precisamos lembrar que devemos respeitar as características de cada um, não é verdade? E sabermos, né, que cada um é diferente mesmo um do outro. Agora, é claro que nós temos características semelhantes aos nossos parentes, aos nossos pais, aos nossos avós, bisavós, não é verdade? Porque isso é uma herança que nós adquirimos, né, de pessoas que vieram antes da gente, tá bom? Vejam aqui esta imagem. O que vocês podem observar aqui? Nós temos a avó, a mãe e a filha. E nós podemos observar aqui, olha, as semelhanças que elas possuem, não é verdade? Por quê? Porque elas possuem características, né, herdadas de geração em geração, então apresentam semelhanças, não é verdade? Assim como nós também temos características semelhantes aos nossos pais, aos nossos avós, bisavós. Então vamos ouvir aqui essa história em quadrinhos que tem aqui na página 13. Ouçam! Não acredito que o Rubens nos fez perder o jogo de hoje. Ele poderia praticar mais. Você deveria lembrar-se do que a professora nos disse. Cada pessoa tem algo que sabe fazer melhor do que as outras e algumas coisas que não sabe fazer tão bem assim. Ah, sim, precisamos respeitar as diferenças. Mas tem uma coisa que me deixou na dúvida. Os irmãos gêmeos são iguais? Eles possuem o mesmo DNA, mas só fisicamente são parecidos. DNA? O que é DNA? DNA, nosso código secreto. Então, olha só a historinha. E na página vai explicar pra gente que os genes também são responsáveis por características mais evidentes, não é verdade? E que nosso DNA é a combinação de genes do nosso pai com genes da nossa mãe. Então, por isso é que nós temos aí características semelhantes aos nossos pais, à nossa mãe, mas não devemos esquecer que o nosso DNA é diferente um do outro. Apenas os gêmeos idênticos podem ter o mesmo DNA, certinho? Então, vejam só, nas páginas seguintes, vocês vão praticar um pouquinho esse assunto realizando as atividades, certinho? Então, aqui, ó, escreva as partes do corpo indicadas. Vocês podem pesquisar aí na página, né, que a professora explicou sobre o corpo humano. Como você é? Descreva suas características. Número 3. Leia as características de Paula e escreva as palavras que descrevem como é Andréia. Então, gente, elas têm características opostas. Se uma é baixa, qual que é o oposto de baixa? Se a Paula é magra, qual que vai ser o oposto de magra? Né? O oposto seria o contrário. Desenhe o seu retrato e o retrato de um amigo. Então, aqui você irá desenhar você e aqui do lado você desenhará um amigo para comparar as características. Aí depois vocês vão escrever aqui o que vocês têm de semelhantes e o que vocês têm de diferentes, tá? Bom, lembrando que algumas partes do corpo nós temos iguais, né? Todos nós temos braços, pernas, é verdade? Tórax, pescoço, cabeça. Então, tem algumas características, todos nós possuímos algo semelhante. Agora, claro, a professora já explicou que algumas coisas nós temos de diferente, como a cor da pele, a cor dos olhos, a cor dos cabelos, né? Algumas pessoas são altas, outras são baixas, né? E assim por diante. Pesquisem aí na casa de vocês o nome de seus avós paternos, que são os avós os pais do pai de vocês, e os nomes de seus avós maternos, que são os pais da mãe de vocês, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Não se esqueçam de estudar depois de realizar as atividades, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.